Olá, meu nome é Simone Morali, sou médica ginecologista e obstetra e também sou professora do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí e venho através desta falar um pouquinho sobre o rastreamento do câncer de colo uterino na atenção primária à saúde, a convite do Centro Acadêmico e da Liga de Ginecologia e Obstetrícia. E declaro que não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao conteúdo apresentado aqui hoje. O câncer de colo do útero pode ser definido como uma replicação, uma multiplicação desordenada do epitélio que reveste o colo do útero, podendo também comprometer o epitélio, o tecido subjacente ou estroma, e também invadir estruturas e órgãos que estão contíguos ou até à distância. O câncer de colo do útero é causado pela infecção persistente por tipos oncogênicos do papiloma vírus humano ou vírus HPV. 90% dos cânceres de colo uterino são carcinoma epidermoide, ou seja, eles acometem o epitélio escamoso. E numa menor parte, em cerca de 10%, são adenocarcinoma, ou seja, acometem o epitélio colunar ou glandular. Em relação à epidemiologia do câncer do colo uterino no mundo, o câncer de colo uterino é a quarta neoplasia mais comum em mulheres no mundo inteiro. 7,5% de todas as mortes que acontecem por câncer em mulheres no mundo são causadas pelo câncer de colo uterino. 85% dos casos e 87% das mortes ocorrem em países menos desenvolvidos. Por quê? Porque nos países menos desenvolvidos, o rastreamento do câncer de colo uterino é menos eficaz e, consequentemente, o diagnóstico precoce e o tratamento das lesões pré-câncer também são menos eficazes. E no Brasil? No Brasil, o câncer de colo uterino é a terceira maior causa de morte por câncer em mulheres. Neste gráfico, publicado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2020, que mostra a taxa de mortalidade por câncer do colo do útero por regiões no Brasil, de 1981 a 2017, podemos ver que as taxas de mortalidade por câncer têm se mantido relativamente estáveis, principalmente nos últimos 10 anos, com exceção da região norte, onde os casos têm até aumentado, ou seja, nós estamos falhando no rastreio e diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo uterino. No Brasil, em 2020, são esperados mais de 16 mil novos casos de câncer do colo uterino, com risco estimado de 2,6 casos a cada 100 mil mulheres. Mas por que temos ainda tantos casos de câncer do colo uterino no Brasil? No Brasil, o rastreamento do câncer de colo uterino é considerado do tipo oportuno, ou seja, é a mulher quem procura um serviço de saúde para fazer o seu exame de rastreamento. 20 a 25% desses exames são realizados em mulheres que não estão no grupo etário recomendado. 50% das mulheres repetem anualmente ou menos o exame sem necessidade, ou seja, enquanto muitas mulheres fazem em exagero o rastreamento, muitas não são sequer rastreadas, porque não procuram o serviço de saúde. Países com cobertura superior a 50% do exame citopatológico, realizado a cada 3 a 5 anos, apresentam taxas inferiores a 3 mortes por 100 mil mulheres por ano. E para aqueles em que a cobertura é superior a 70%, essa taxa é igual ou menor a 2 mortes por 100 mil mulheres ano. Qual seria, então, o papel da atenção primária à saúde no rastreamento do câncer de colo uterino? O papel da atenção primária é desenvolver ações para a prevenção do câncer do colo do útero por meio de ações de educação em saúde, vacinação de grupos indicados e detecção precoce do câncer e de suas lesões precursoras por meio de seu rastreamento. O rastreamento é uma tecnologia da atenção primária,
e os profissionais atuantes nesse nível de atenção devem conhecer o método, a periodicidade e a população-alvo recomendados, sabendo ainda orientar e encaminhar para tratamento as mulheres de acordo com o resultado dos exames e garantir o seu seguimento. Importante também que o profissional de saúde saiba quais são os fatores de risco para o câncer de colo uterino. Nós sabemos que o tabagismo, a imunossupressão, ou seja, pacientes HIV positivo ou pacientes em tratamento de câncer, pacientes transplantados em uso de algum imunossupressor. Grande paridade, ou seja, as mulheres com várias gestações anteriores. E também a idade precoce do início da vida sexual são fatores de risco para a presença do câncer de colo uterino. Mas precisa haver sempre a infecção pelo HPV de alto risco para que o câncer de colo uterino aconteça. O câncer de colo uterino, então, é causado, na imensa maioria das vezes, pela infecção pelo papilomavírus humano, ou vírus HPV. O vírus HPV é um DNA vírus que tem tropismo, ou seja, que adora infectar células epiteliais, reproduzindo-se no núcleo das células. Nós dividimos a família de vírus HPV em dois grandes grupos, os HPVs de baixo e os de alto risco. Os HPVs de baixo risco mais frequentes são os de número 6 e 11, que vão causar em 99% das vezes as verrugas genitais ou condilomas. E os tipos mais comuns de alto risco são os 16 e 18, responsáveis por cerca de 90% dos cânceres de colo uterino. A vacinação contra o vírus HPV é uma importantíssima ferramenta de prevenção contra o câncer de colo uterino e também para a prevenção das verrugas genitais. O Ministério da Saúde adotou a vacina quadrivalente contra o HPV, que confere proteção contra o HPV de baixo risco, os HPV 6 e 11, e os de alto risco, os HPV 16 e 18. Apesar da vacinação ter uma alta eficácia, ela não previne contra todos os tipos de HPV. Por isso, o rastreio continua sendo importante. Quem deve vacinar, então? As meninas entre 9 e 14 anos de idade, os meninos entre 11 e 14 anos de idade, e o SUS também disponibiliza vacina para os imunodeprimidos, transplantados e HIV positivos. Devem ser realizadas 2 doses, com reforço em 6 meses. Este gráfico ajuda a entender um pouco melhor a evolução das infecções pelo vírus HPV. Na linha vermelha, podemos observar que a maioria, o pico das infecções pelo vírus HPV vão ocorrer entre os 15 e 25 anos de idade. Mas só uma porcentagem pequena dessas pacientes que tiveram infecção vão desenvolver lesões pré-cancerosas ou câncer de colo uterino. Outra coisa importante se avaliar no gráfico é que antes dos 25 anos de idade, praticamente não há incidência, prevalência de câncer de colo uterino e pouquíssimos casos de lesão pré-cancerosa, ou seja, a imensa maioria das mulheres vai manifestar lesões pré-cancerosas e o câncer de colo uterino após os 25 anos de idade. No caso das lesões pré-câncer, o pico é aos 30 anos de idade. E o câncer de colo uterino entre os 40 e os 45 anos de idade. Falando um pouquinho então sobre a anatomia no rastreio do câncer de colo uterino. A maior parte do útero não vai ser acessível durante o exame ginecológico especular de rotina. Nós vamos ter acesso apenas à porção vaginal do colo uterino. Essa porção vaginal do colo uterino é acessada através da vagina, utilizando-se um espéculo. Nós vamos ter então, após a colocação do espéculo, essa imagem. A gente visualiza as paredes vaginais laterais, anterior e posterior, os fundos de sacos laterais, anterior e posterior, e essa estrutura arredondada, protuberante, que é então o colo do útero. A maior parte do colo uterino, visualizado então no exame especular,
é chamada de ectocervice, enquanto que a porção que se localiza dentro do orifício interno do colo uterino é a endocervice. A ectocervice é recoberta por um epitélio escamoso estratificado, enquanto que a endocervice é coberta por um epitélio colunar ou glandular. Essa figura representa os dois diferentes tipos de epitélio do colo uterino. Na ectocervice, na maior parte da ectocervice, nós vamos ter então o epitélio escamoso e ao redor do orifício cervical o epitélio colunar. Quanto mais jovem a mulher, mais epitélio colunar ela vai ter exposto na ectocervice. Na região de transição entre o epitélio colunar e o epitélio escamoso, nós temos a chamada junção escamo-colunar. Na medida em que o tempo passa, o epitélio colunar vai sendo transformado em epitélio escamoso. Na região onde o epitélio glandular está sendo transformado em epitélio escamoso, que nós chamamos de zona de transformação, é onde acontece a maior parte das infecções por HPV, porque é onde existem mais células se multiplicando e é onde o HPV mais gosta de ficar. Quando realizamos um exame de colposcopia, que é a observação através de lente de aumento do colo uterino, nós podemos observar aqui, no caso de um colo do útero de uma mulher jovem, essa área mais avermelhada, que nada mais é do que o epitélio colunar ou endocervical, que está exposto na ectocervice. Quanto mais jovem a mulher, maior o estímulo estrogênico ou hormonal, mais vai estar exposto o epitélio colunar na ectocervice. Acontece que o epitélio colunar, quando exposto ao meio ácido vaginal, vai sofrendo descamação e destruição das suas células e vai se transformar lentamente em epitélio escamoso. O epitélio escamoso, então, é aqui visível como essa área mais esbranquiçada. Dividindo, então, o epitélio escamoso do epitélio colunar, nós temos uma linha que é a junção escamo-colunar. Esse epitélio colunar, que vai sendo substituído pelo epitélio escamoso, se apresenta também por uma faixa um pouco mais avermelhada, que é a faixa de metaplasia escamosa. É a região onde o epitélio escamoso imaturo, ainda novo, recém se transformou de epitélio colunar em epitélio escamoso. E é nessa região em que o HPV gosta de se localizar e causar o câncer de colo uterino. Esse slide, então, mostrando bem a região da zona de transformação, a região mais propícia ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. Acontece que à medida em que a mulher envelhece, a zona de transformação vai caminhando para proximidade do orifício interno do colo uterino, a ponto da junção escamo-colunar muitas vezes não ser mais visualizada. Aqui, então, nós observamos, através de colposcopia, o colo uterino de uma mulher velha, de uma mulher na menopausa, em que não se observa mais a junção escamo-colunar nem a zona de transformação, ou seja, a zona de transformação e a junção escamo-colunar estão dentro da endocervice. Falando agora sobre o rastreamento propriamente dito do câncer de colo uterino. Muito melhor do que diagnosticar o câncer é diagnosticar as lesões precursoras, que permitem o tratamento antes que a lesão precursora evolua para o câncer. O tratamento das lesões precursoras é muito eficaz para prevenir o câncer. As neoplasias intraepiteliais cervicais, ou NICs, são consideradas as lesões precursoras do câncer de colo uterino.
Hoje, a NIC1, ou lesão de baixo grau, não é considerada mais uma lesão precursora, e sim apenas uma indicação de infecção ativa causada pelo vírus HPV, e tem uma enorme chance de regressão espontânea, por isso, em geral, não há nenhuma necessidade de tratamento. Agora, as NIC2 ou 3, também conhecidas como as lesões de alto grau, têm uma maior chance de evoluir para o câncer. 40% dos NIC2 e 30 a 70% dos NIC3 vão evoluir para o câncer. Mas é importante frisar que, em geral, a evolução das lesões de alto grau, NICs 2 ou 3, para o câncer, vão durar 20 anos ou mais, ou seja, é muito longa a permanência da infecção e da lesão para o NIC 2 ou 3 até a evolução para o câncer. É muito pouco frequente aquelas lesões de alto grau que vão evoluir para o câncer em um ano ou menos. Esta é uma figura de uma biópsia do colo uterino. Essa região um pouco mais violácea é a região do epitélio e a região rosa abaixo, o estroma. A infecção por HPV sempre se inicia nas células basais, ou seja, no terço inferior do epitélio. Quando a infecção, as alterações causadas pelo HPV acometem apenas o terço inferior do epitélio, nós chamamos essa lesão de NIC1. Quando as alterações causadas pelo vírus HPV acometem 2/3 ou toda a espessura do epitélio, nós chamamos então de lesão intraepitelial de alto grau, NICs 2, no caso de 2/3 do epitélio acometido, NIC 3, no caso de todo o epitélio acometido. Se, por outro lado, essas alterações ultrapassam o epitélio todo e passam a causar alterações também visíveis no estroma, nós temos o câncer de colo uterino. Os métodos mais utilizados para se realizar o rastreio das lesões intraepiteliais cervicais e do câncer são a colpocitologia oncótica ou citologia oncótica cervical, também conhecida popularmente como exame de Papa Nicolau, e o teste de detecção e genotipagem do HPV. Este não está disponível pela rede pública no Brasil. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, nós adotamos como método de rastreio para o câncer de colo uterino e lesões precursoras a colpocitologia oncótica, que é também o meio mais utilizado de rastreio no mundo inteiro. Como nós devemos orientar a mulher que vai ser submetida à coleta da colpocitologia oncótica? 48 horas antes de realizar o exame, essa paciente não deve ter relações sexuais, não deve usar nenhum tipo de lubrificante, espermicida ou realização de duchas vaginais e não deve usar também nenhum tipo de creme vaginal. Para realizar a coleta, ela também não pode estar menstruada. Idealmente, como deve ser a sala para a realização da coleta adequada da colpocitologia oncótica? Deve ser um ambiente silencioso e privativo, contendo uma mesa ginecológica, uma escada, uma banqueta, uma mesa auxiliar com foco de luz, um biombo ou um banheiro onde a paciente possa se trocar, uma lixeira, avental, camisola e lençol. Estes são os materiais necessários para a coleta da colpocitologia oncótica: luvas descartáveis, espátula de aire e escova endocervical, espéculos de preferência descartáveis e de diferentes tamanhos. Geralmente, a mulher que já teve filhos ou partos vaginais e mulheres mais jovens toleram os espéculos de número 2 e 3, e as nulíparas, jovens, adolescentes e mulheres na menopausa, o espéculo de número 1. Precisa-se que se identifique a lâmina onde vai ser colocado o material, com as iniciais da mulher e o número do prontuário na unidade de saúde. Precisa haver também um frasco para acondicionamento da lâmina e envio para processamento e análise. E antes da colocação da lâmina no frasco, precisa-se haver uma fixação através de spray próprio para esse tipo de utilização ou álcool a 93%. Antes da colocação do espéculo para a coleta da colpocitologia,
É importante que o profissional da saúde que está realizando o exame faça uma avaliação da genitália externa da mulher, procurando lesões macroscópicas do tipo úlceras, pintas, áreas avermelhadas ou enrugadas, e na presença dessas, que a paciente seja encaminhada para avaliação de um ginecologista. A introdução do espéculo deve ser realizada de maneira delicada, sendo que o espéculo é introduzido inicialmente perpendicular e discretamente inclinado para que não faça nenhuma pressão ou lesão na uretra. De acordo com a introdução, ele vai sendo girado lateralizado até o fundo de saco vaginal e aberto lentamente de maneira a expor adequadamente o colo uterino. O colo uterino sempre deve ser bem exposto de modo que a coleta seja realizada na localização adequada. Após a colocação do espéculo, o profissional deve avaliar as paredes vaginais, o conteúdo vaginal e se houver algum indício de infecção, como secreção purulenta, vermelhidão, sangramento, secreções grumosas, dor, a paciente preferencialmente deve ser tratada e reencaminhada para uma nova coleta após o tratamento. Se não houver nenhum indício, então, de infecção, primeiramente é introduzida a espátula de Aire, com a extremidade mais protuberante introduzida no colo do útero, se faz então um movimento de rotação com pressão suficiente no colo do útero por 360 graus. O material obtido vai ser colocado na lâmina na região mais próxima da onde está o registro do nome da paciente, em uma única passada. Depois disso, se introduz então a escova endocervical dentro do colo uterino e se faz um giro se faz então 3 giros de 360 graus para se conseguir obter uma boa amostra endocervical. Esse material então vai ser colocado sobre a lâmina em uma única passada também, girando essa escova e de preferência numa direção diferente da direção em que foi colocada a amostra da espátula. Para quê? Quando o patologista avalia essa lâmina, ele consiga perceber, após corar a lâmina, as diferentes direções da colocação. Isso permite que ele consiga diferenciar o que era o material endocervical e o que era o material ectocervical. Após a colocação do material na lâmina, a lâmina então deve ser fixada com o spray próprio ou colocada dentro de um frasco imersa em álcool a 93%. Quando o patologista recebe a lâmina, ele vai corar essa lâmina através da técnica de Papa Nicolau, e essa técnica permite então a análise das células cervicais que estavam soltas através dessa coloração. Normalmente, as células epiteliais esfoliadas são grandes com núcleos pequenos. No NIC1, essas células epiteliais já apresentam um núcleo de volume maior e à medida em que as lesões evoluem, o núcleo fica grande e o citoplasma pequeno. O exame de Papa Nicolau ou colpocitologia oncótica é um exame de triagem, não é um exame de certeza. O exame de certeza ele vai ser realizado pelo profissional adequado através de colposcopia e biópsia. Todo profissional de saúde que atua na atenção primária à saúde deve rastrear e orientar as pacientes de acordo com as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo uterino do INCA. Essas diretrizes são facilmente acessíveis na página do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. De acordo com o INCA, então, quem devemos rastrear através da colpocitologia oncótica? Mulheres a partir de 25 anos de idade e até os 64 anos. Antes dos 25 anos de idade, o câncer é extremamente raro, assim como após os 64 anos, desde que ela tenha feito o rastreamento adequado até então. O rastreamento antes dos 25 anos de idade acaba muitas vezes incorrendo em tratamentos desnecessários e que podem inclusive levar a sequelas reprodutivas. Após 2 exames anuais consecutivos normais, podemos tranquilamente realizar a coleta a cada 3 anos.
Em relação às gestantes, o rastreamento segue as mesmas recomendações observadas para as demais mulheres na mesma faixa etária, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procura ao serviço de saúde para a realização de pré-natal. Em relação às mulheres após a menopausa, essas também devem ser rastreadas de acordo com a orientação para as demais mulheres. Naqueles casos em que a gente realiza o exame especular e percebe que a vagina está extremamente seca ou que a colocação do espéculo é muito difícil, muito dolorida para a paciente, nós podemos realizar a estrogenização. Nós pedimos então que ela use um creme vaginal com estrogênios conjugados em baixa dose ou estriol vaginal, 1 grama, com aplicador vaginal toda noite durante 21 dias. E aí ela então retorna para coletar o exame entre 5 a 7 dias após a parada do uso. E em relação às mulheres sem útero? Mulheres que já foram submetidas à retirada do útero total, ou seja, retiraram também o colo do útero, por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, estas podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais. Em casos em que a retirada do útero foi realizada por lesão precursora ou câncer do colo do útero, essa mulher deverá ainda ser acompanhada, de acordo com a lesão tratada. Mulheres sem história de atividade sexual com penetração vaginal não devem ser submetidas ao rastreamento do câncer de colo uterino. Mulheres imunossuprimidas, ou seja, HIV positivas, mulheres em tratamento de câncer, mulheres que tomam imunossupressores porque são transplantadas. Nesse grupo de mulheres, o exame colpocitológico deve ser realizado após o início da atividade sexual, com intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter o segmento anual enquanto se mantiver o fator da imunossupressão. E aquelas mulheres que estão com queixa de corrimento no momento da coleta da colpocitologia? Havendo queixa de corrimento ou conteúdo vaginal anormal, a paciente deverá ser conduzida conforme diretriz direcionada para o tratamento de corrimento genital e doenças sexualmente transmissíveis. Aqui eu sugiro o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas na atenção integral de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, protocolo esse também facilmente acessível na internet. Na ausência de queixa ou evidência clínica de Colpite, ou seja, inflamação do colo do útero, o exame citopatológico não deve ser utilizado para diagnóstico de processos inflamatórios ou infecciosos vaginais. Ou seja, a coleta da colpocitologia não tem esse fim, e sim o rastreio das lesões precursoras e do câncer de colo uterino. Ainda de acordo com o protocolo mais recente do INCA, como devemos interpretar então os resultados da colpocitologia ocótica e como devemos orientar essa paciente frente a um resultado alterado? Alguns termos presentes no laudo do resultado da colpocitologia oncótica pode às vezes confundir algum profissional de saúde na hora da entrega do resultado do exame. Quando recebemos no resultado um resultado inflamatório, isso isoladamente não significa uma alteração. As células inflamatórias elas são muito comuns na vagina e não significam necessariamente um processo infeccioso. Presença de lactobacilos, cocos ou bacilos no resultado do exame indica apenas flora vaginal normal, não indica qualquer alteração. A presença de metaplasia escamosa imatura, células endocervicais e reparação apenas indica que a coleta foi realizada de maneira adequada, porque a metaplasia escamosa ela está na zona de transformação, que é a região de maior risco para o câncer de colo uterino. Isso não é resultado alterado. Presença de atrofia e inflamação é muito comum no resultado do citopatológico de mulheres menopausadas e também não indicam necessariamente necessidade de nenhum tratamento. Presença de células endometriais, principalmente em mulheres na menopausa, pode indicar a presença de algum problema no endométrio. Então, essa mulher deve ser encaminhada para avaliação do especialista.
Quando no resultado do preventivo nós encontramos amostra insatisfatória para avaliação. Por que isso acontece? Acontece porque esse material provavelmente tinha poucas células ou nenhuma célula, pelo menos de 10% do esfregaço, ou a leitura foi prejudicada, na imensa maioria do esfregaço, pela presença de sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes externos ou excesso de células, muita secreção, muita superposição celular. Quando então nos deparamos com a amostra insatisfatória para avaliação, nós devemos orientar essa mulher a repetir o exame em 6 a 12 semanas. Este aqui é um resumo das recomendações frente às principais alterações no exame colpocitológico na atenção primária à saúde. Quando nós nos deparamos com o resultado células escamosas atípicas de significado determinado, ASCOs, nós precisamos ver se trata de ASC-US ou ASC-H. Se for um ASC-US e essa mulher tiver menos que 25 anos, ela só vai ser orientada a repetir o exame em 3 anos. Se o resultado for ASC-US e ela tiver entre 25 e 29 anos, ela vai repetir a citologia em 12 meses. E se ela tiver mais do que 30 anos, ela vai repetir a citologia em 6 meses. Se o resultado for ASC-H, ela vai ser encaminhada imediatamente para a colposcopia. Se eu tiver, por outro lado, como resultado, células glandulares atípicas de significado indeterminado ou células atípicas de origem indefinida, eu vou encaminhar também essa paciente para a colposcopia, vou encaminhá-la para o especialista. E se eu recebo, então, um resultado de lesão de baixo grau, ou NIC1? Depende da idade. Se essa mulher tiver menos que 25 anos, eu vou simplesmente repetir o colpo citológico em 3 anos. Vou repetir, veja bem. Se é um NIC1 ou lesão de baixo grau e ela tiver menos que 25 anos, não preciso encaminhar para o especialista, apenas repetir o colpo citológico em 3 anos. Agora, se ela tem mais do que 25 anos de idade, eu vou orientá-la a repetir novamente a citologia em 6 meses. E se persistir a alteração, eu vou encaminhá-la para o especialista. Frente a essas demais alterações, lesão de alto grau, lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão, carcinoma escamoso invasor ou adenocarcinoma in situ invasor, eu vou encaminhar em todas essas situações a paciente para colposcopia com o especialista. E aqui eu termino a minha aula. Eu gostaria de agradecer em nome da Liga de Ginecologia e Obstetrícia e do Centro Acadêmico da Universidade Federal de Jataí, a quem tenha assistido a minha aula. Espero ter contribuído realmente para a melhora dos conhecimentos de quem atua no screening do câncer de colo uterino na atenção primária à saúde e que a gente consiga aí, no futuro não muito distante, diminuir a incidência dessa doença que ainda vitimiza tantas mulheres no nosso país. E estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida.